Bom dia a todos, agradeço, Cris, pela apresentação, agradeço a RCA por mais uma oportunidade de conversar com os agentes de viagem, e nós estamos aqui esperando quando tudo isso vai poder possibilitar, né, o retorno às atividades. O Marrocos está ali, de braços abertos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho para começar a apresentação. Eu acho que talvez demore alguns segundinhos. Vocês me dizem que se já está na tela e aí eu já consigo começar. Aproveito para dizer também que qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo chat. Eu vou tentar ir dando assim uma pausa, né, antes de mudar para um próximo tópico, para poder responder as perguntas e todas as dúvidas. Então, qualquer dúvida é importante, por favor, mandem todas as perguntas. Então, começando com esse destino, que é o Marrocos, os pontos que nós vamos falar são as informações relevantes sobre o Marrocos. Primeiro, por que o destino? E depois, algumas cidades que são as principais e até algumas cidades de inspiração aí para a gente sonhar com essa viagem ao Marrocos. Então, o primeiro ponto é que o Marrocos é uma excelente introdução aos destinos exóticos. Então, aqui, para o mercado brasileiro, nós trabalhamos com guias em português. Então, estou falando os guias em português tanto para saídas regulares, que são os tours com datas fixas, né? Nós temos saídas regulares todas as semanas. Então, os Cidades Imperiais, que é um circuito um pouquinho mais curtinho, saída todos os sábados. O Grand Tour do Marrocos, que é esse Marrocos completo que a Cris apresentou, saída a cada 15 dias. E o Oásis, Dunas e Deserto também, saída a cada 15 dias. Todas essas saídas que são regulares, o ponto de início, com exceção ao Oásis, Dunas e Deserto, que começa em Marrakech, ele inicia em Casablanca, que é a cidade onde está o aeroporto internacional. É a cidade onde chegam os voos vindos do Brasil. Então, a Royal Air Maroc é a companhia aérea que voa, conectando o Brasil ao Marrocos. Então, antes dessa crise toda, a Royal Air Maroc ela tinha saídas diárias, então de São Paulo e do Rio de Janeiro, e um voo de 8 horas, mais ou menos, conectava São Paulo ou Rio a Casablanca. Mas também existem outras formas de conexão, então pela Europa, TAP, Air Europa, Ibéria, Air France, elas voam não só para Casablanca, quanto também para Marrakech, no caso de algum tour privado, algum grupo específico que seja feito especialmente para determinada agência ou determinado público. Então, voltando a a nossa apresentação, então é um excelente destino para aquela pessoa que deseja sair um pouco dos destinos mais conhecidos, mais populares, como Estados Unidos, os destinos da Europa mais conhecidos, e que gostaria de algum contato diferente. Então, assim, para nós brasileiros, o Marrocos é sim um destino exótico, é um destino que é diferente de tudo que nós já vimos, tanto pela diversidade étnica, quanto também pela parte cultural, religiosa. Então, vamos entrar aqui no Marrocos. Existe uma pesquisa que foi feita pelo The Washington Post em 2015, que ele avalia qual é o grau de receptividade dos países no mundo. Então, sendo que o mais azulzinho são os países mais receptivos e o mais vermelhinho os menos receptivos. E aí o Marrocos, ele está justo aqui entre os países que melhor recebem os seus visitantes. A localização, o Marrocos está localizado no norte da África, então aqui a gente pode ver, né, o Marrocos, ele está a apenas 14 quilômetros da Espanha, então esse biquinho aqui, que é a região da Andaluzia, na Espanha, quase conecta ao norte do Marrocos, sendo que são duas cidades no Marrocos que têm os ferries que cruzam, duas cidades na Espanha que têm os ferries que cruzam para o Marrocos, e vice-versa. Então, assim, praticamente a cada hora saem esses barcos, né, que fazem a travessia, uma travessia que demora em torno de 40 minutos, 45 minutos, o período total, então, assim, é bem rapidinho, e é uma travessia bastante tranquila de fazer, caso algum passageiro tenha o interesse de fazer por essa via. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar que a gente responde sobre a travessia, enfim, sobre tudo isso.
O processo de imigração, no caso de cruzar, enfim, ou de Tarifa ou de Algeciras, que são as cidades espanholas que têm o serviço de ferry para Tanger, esse serviço de imigração é feito dentro do barco. Então, assim, em casos de grupos, em casos de algum FIT que tem alguma necessidade especial, a gente consegue dar esse suporte desde o Marrocos. Então, alguém da equipe da KTI do Marrocos cruza para a Espanha, ajuda todos esses passageiros nesse processo, enfim, de embarque com as malas e tudo isso, com a imigração dentro do barco, entra com eles no ferry e cruza por Marrocos. Então, também é um serviço que a gente consegue prestar para vocês. Então, informações úteis. O Marrocos é um país de tolerância e contrastes. Então, é um país que tem, enfim, muitos Marrocos dentro de um só, mesmo que seja um território, assim, relativamente pequeno, né? O território útil, que não é ocupado por deserto do Marrocos, ele é um pouco condensado, vou mostrar para vocês no mapa. Então, a República do Marrocos é uma monarquia constitucional. Então, é um país que tem um rei. Então, o rei é o Mohammed VI, é um rei bastante popular no Marrocos, é um rei que acabou internacionalizando o país, acabou trazendo muitos negócios, acabou, enfim, desmistificando um pouco a questão religiosa. Então, é um rei muito acessível e os marroquinos têm muita admiração por ele. Então, por ser uma monarquia, o Marrocos, ele é um país muito pacífico. Então, um dos países árabes que acabou não entrando na Primavera Árabe, é um país bastante seguro. Então, se vocês procuram oferecer algum lugar que seja bem seguro, muito tolerante, enfim, que a questão religiosa não seja um choque para os passageiros, o Marrocos é uma opção. Então, a moeda local é o dirham marroquino, e aí tanto faz o passageiro viajar com o dólar ou com o euro. Então, é interessante que o passageiro, ao chegar no Marrocos, não no aeroporto, não tem necessidade de trocar o dinheiro no aeroporto, porque chegando no aeroporto, os passageiros já terão, enfim, contratado o traslado, e aí já vai direto para o hotel. Então, assim, o passageiro pode trocar um pouco da moeda por dia, e aí essa troca pode ser feita tanto no hotel quanto em casas de campo. Então, eles falam 3 idiomas que são oficiais. Então, o primeiro deles é o Darija, que é o dialeto árabe do Marrocos. O Berber, que é falado pelos povos, que pode ser os povos mais nômades de montanhas, de deserto, e também o francês. O Marrocos foi um protetorado francês até 1956. Então, por isso a gente vê também a grande influência francesa, tanto em Casablanca, com a arquitetura Art Deco, quanto a língua, todo marroquino fala francês. Nas estradas, a gente pode observar que muitas placas estão em árabe e em francês, então isso é bastante visível por lá. Então, não é necessário visto para brasileiros, e aí eu ponho um ponto de atenção para agências que podem trabalhar, enfim, com passageiros que tenham passaporte de Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Esses outros países da América Latina precisam de visto. Então, a gente está falando aqui a condição para brasileiros, que é a não necessidade do visto. Vacinas também não são exigidas, então, claro que a gente sempre orienta, e principalmente depois dos últimos surtos de febre amarela, que o passageiro brasileiro tenha a vacina da febre amarela, mas ela não é exigida para entrar no Marrocos. Então, são 2 as principais cidades, estamos falando da capital, que é Rabat, vou mostrar no mapa onde fica, e a maior cidade, que é Casablanca. Então, Casablanca seria, sim, essas 2 cidades, comparando com a realidade brasileira, seria a capital, Rabat, seria como nossa Brasília, é onde está toda a sede do governo, os ministérios, o principal palácio do rei, e a maior cidade, Casablanca, seria como se fosse uma São Paulo. Então, é onde está o caos, é onde tem, enfim, os prédios, o trânsito, as indústrias. Então, essa, para a gente ter uma ideia dessas cidades aí. Então, e a religião é o islamismo. 99% da população é muçulmana. Então, outro ponto que também pode ficar um pouco flutuando para as pessoas que não têm muita familiaridade com a cultura, há 5 dias, no dia 23 de abril, começou o Ramadã, então, que é um dos pontos aí do islamismo. Então, o Ramadã, que é o mês sagrado do jejum para os muçulmanos, que consiste em não comer ou beber enquanto o sol, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E eles fazem isso em solidariedade
pelas pessoas ou que não tem o que comer ou o que beber, enfim, eles fazem isso para eles se colocarem no lugar do próximo. Então, hoje, a gente até recebeu algumas mensagens dos nossos, enfim, do pessoal lá do Marrocos, dizendo que o Ramadã esse ano tem uma força energética muito grande em relação à pandemia. Eles estão pedindo muito nesse período de conscientização, de meditação e interiorização, para que essa situação, enfim, não se estenda muito, que a gente consiga reverter este quadro. Então, aqui, gente, eu coloquei uma cidade que é diferente, só para a gente poder falar também, porque é uma cidade que está muito na mídia, mas é o que a Cris falou, né? O itinerário que está no site da RCA, ele é bem completo. Então, a gente consegue visitar Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Fez. A gente visita também a parte do deserto, que é Midyat, Erful, Merzouga, Ouarzazate, Aït Ben Haddou, Marrakech, e também uma cidade que é muito linda, que é Essaouira. Então, aqui no mapa, mostrando para vocês quais são as cidades, enfim, que são visitadas, e vocês podem ver que esse itinerário, ele abrange praticamente o país inteiro. Então, toda a logística de transporte no Marrocos, ela é feita via terrestre, o que transforma também a viagem, assim, de uma maneira muito mais cômoda para o passageiro. Então, não tem muito check-in, check-out, sobe em avião, desce de avião, e aí tem limite de bagagem, enfim, não. Ele é todo feito terrestre. Então, aqui, iniciando Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, a parte do deserto, Ouarzazate, Marrakech, Essaouira e Casablanca. Então, é um circuito bastante abrangente que a gente tem por aí. Antes de eu entrar nas cidades, eu vou dar uma olhadinha se tem algumas perguntas, se tem alguma coisa que a gente precisaria responder. Eu estou vendo aqui que tem gente perguntando, gostaria de saber quanto à segurança nas cidades locais por onde o grupo passa. A quantidade mínima para que a viagem aconteça ou pode vender individual? Então, é o seguinte, a segurança no Marrocos, ela é coisa séria. Então, assim, embora nós não somos expostos a muito policiamento, armamento, então, assim, o Marrocos a gente não vê tudo isso. Mas são cidades muito, muito, muito seguras. Então, assim, a vida no Marrocos, ela é muito mais diurna do que noturna, com exceção da cidade de Marrakech. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a vida noturna também em Marrakech, mas assim, os passeios são feitos durante o dia e geralmente chega uma hora no dia que tudo fecha, então não existe aquela coisa de vou sair à noite, é uma viagem um pouco diferente. Casablanca oferece, sim, restaurantes super bacanas, mas não tem uma oferta de vida noturna. Então, é mais um entretenimento, assim, de boa gastronomia, ou no próprio hotel, que pode ter uma música, alguma programação. Mas a segurança durante o dia é, assim, 100% tranquilo. Não existem aquelas preocupações com roubos, se bem que a gente sempre alerta. Qualquer lugar com grande movimento de pessoas, sempre ficar atento para carteira, celular, mas não é uma coisa que acontece assim com muita frequência, até porque as leis no Marrocos são bastante rígidas para quando acontece alguma coisa nesse sentido. A viagem, a quantidade mínima, então, para a saída são 2 pessoas. Então, geralmente, essas saídas estão garantidas. Então, um ponto de atenção aqui quando a viagem é uma saída regular, então pode ser que sejam mesclados passageiros de outras nacionalidades. É claro, se há uma maioria brasileira, ou se há uma maioria de outra nacionalidade, a gente consegue separar o grupo e deixar, por exemplo, um ônibus só para os passageiros do Brasil. Então, assim, o número máximo de pessoas das saídas regulares é de 16 a 20 pessoas, então a gente não coloca um número grande de pessoas no ônibus, e o guia, no máximo, fala 2 idiomas, sendo que sempre que tem passageiro brasileiro, o português é um dos idiomas nessa saída, tá bem? Vamos ver se tem mais alguma. Tem gente perguntando aqui se a gente vai mandar a apresentação por e-mail. Então, o material já está no site da RCA, pelo que eu vi. Então, acho que eles conseguem acessar por ali. Então, estão me perguntando também, a melhor época para visitar o Marrocos? Boa pergunta. Então, a melhor época, sim, o Marrocos, a única época difícil para visita é a época do verão.
Então, assim, o alto verão pode ser um pouco sofrido para nós brasileiros que não estamos acostumados com um tempo tão seco e quente. Então, o verão no hemisfério norte, o mês de julho, agosto, que é o alto verão. Depois disso, a gente consegue visitar quando for, sendo que, lembrando que dezembro, janeiro, são os meses de alto inverno e que faz frio, sim, no Marrocos. Então, assim, se alguém tiver problema com extremos de temperatura, é só evitar os extremos das estações, o alto inverno e o alto verão, que seriam justo os meses dezembro, janeiro e depois julho e agosto. Mas eu lembro que as saídas regulares continuam operando normalmente nesses períodos, tá bem? Os ferries conectam quais cidades entre Marrocos e Espanha? Então, eles conectam Tarifa e Algeciras, na Espanha, a Tanger. Então, os ferries sempre chegam a Tanger. As cidades na Europa que fazem conexão com o aeroporto de Marrocos. Então, a gente tem Lisboa, Madrid, Paris, enfim, tem muitas cidades que conectam com o Marrocos, tanto Casablanca quanto Marrakech. Então, essas são algumas das combinações possíveis com o Marrocos. Claro que também tem Itália, enfim, tem outras, mas a gente também tem algumas afinidades, né? Então, por exemplo, países que combinam muito bem combinar com o Marrocos, Portugal e Marrocos, Espanha e Marrocos, França e Marrocos. A gente oferece também, para quem tiver, por exemplo, em férias, ou na Espanha, ou Portugal, ou França, e quer fazer um city break, também a gente oferece esses pacotinhos curtos para Marrakech de 3, 4 noites, enfim, se a pessoa quiser fazer essa combinação. Royal Air Maroc não está mais operando. A Royal Air Maroc, eu acredito que como todas as companhias aéreas, está num período aí de pausa. Aí a gente tem que retomar quando tudo for voltando ao normal. Eu imagino que a RCA já vai fazer essa atualização para saber como está a frequência dos voos, mas eu reitero, a Royal Air Maroc, ela tinha uma frequência diária. Então, 2 voos saindo por dia do Brasil, sendo um do Rio e um de São Paulo. Então, isso estava desta maneira. Quanto de Portugal, quanto pela Espanha, a travessia de carro é perigosa? Então, assim, Portugal. Quando a pessoa vem de Portugal, então, geralmente, acontece muito das pessoas, dos portugueses, que dirigem até a Espanha, até o sul da Espanha, para cruzar de carro para o Marrocos. Então, assim, essa é a única forma de cruzar de carro. Então, tem que dirigir muito de Portugal até o sul da Espanha para pegar o ferry. Então, os locais acabam fazendo isso. A gente acaba vendo que muita gente vai de Portugal e Espanha para o Marrocos cruzando pelo ferry. Mas, geralmente, de Portugal é um voo. Lisboa-Casablanca ou Lisboa-Marrakech. A TAP voa, né, para essas 2 cidades. Sobre a travessia da Espanha para o Marrocos, não é nada perigosa, gente. Então, assim, os portos e as cidades são bem organizadas, as cidades espanholas. Depois o ferry é como se fosse um ferry desses entre as ilhas gregas. É aquele ferry bem grande que até entra carro dentro. Então, assim, tem a parte interna com os assentos como se fosse um aviãozinho e tem as partes externas. Então, assim, não é nada perigosa. É bem tranquila. Deve-se evitar o turismo na época do Ramadã, o que é impactado. O Marrocos não é uma cidade que tem grande impacto na época do Ramadã. Então, ao turismo não impacta nada, a não ser... a única coisa é que a gente vê menos pessoas nas ruas. Então, assim, esse é o único impacto, porque o turista vai conseguir se alimentar normalmente, vai conseguir beber normalmente, as lojas vão estar abertas, mas o que a gente vê é realmente uma circulação menor de pessoas nas ruas. Se precisa de visto para os viajantes com passaporte espanhol ou português. Precisa de visto, até porque a Espanha e Portugal, eles exigem visto de marroquino para visitar, enfim, a Europa. Então, por isso que existe essa reciprocidade. Eu acredito que seja muito fácil obter o visto, eu não tenho conhecimento dos trâmites, mas sim, o cidadão europeu precisa de visto para o Marrocos. As estradas são boas, pista dupla, todas pavimentadas, as estradas são excelentes. Então, conectando, por exemplo, Casablanca, Rabat, Casablanca, Marrakech, Marrakech e Saouira, são pistas duplas. É excelente a estrada, e até mesmo as estradas que são secundárias, que são as estradas que cortam montanhas, enfim, que são sinuosas, o pavimento é excelente, mesmo que seja mão única. E aí a gente está falando de conexões entre Rabat e Fez e o deserto até Marrakech, a condição da estrada é muito boa, mesmo que seja de mão única.
a apresentação dos slides que está falando aqui? Estava ruim a apresentação dos slides? Eu não sei, vocês estão vendo direito, gente? Tá ok? Varia muito conforme a velocidade da internet de cada participante, né? Por aqui, na minha tela, está perfeito. Tá bem. Então, quantos dias são necessários para visitar as principais cidades do mapa? Então, estamos falando entre 11 e 12 dias. Claro que a gente pode fazer também um roteiro de 14, 15 dias, né? Mas, enfim, 12 dias, 11 dias já é um número bacana para visitar o país. Gostaria de saber mais sobre a travessia da Espanha. Entre quais cidades? Eu acredito que já foi respondida. Tarifa e Algeciras. A previsão do retorno das atividades. Então, o Marrocos, ele ainda continua em lockdown. Então, o Marrocos, ele está fechado, enfim, como os países europeus. Então, eles acreditam que até maio, agora, dia 11 de maio, eles devem, enfim, talvez ter essa posição sobre o fim do lockdown. Então, o que nós estamos fazendo a partir do segundo semestre, então, a partir de agosto, a gente já está tentando, enfim, retomar essa normalidade, mas é uma coisa que vai depender muito das autoridades, vai depender muito dessa questão toda de orientação, OMS, política. É muito difícil a gente falar uma data nesse momento que a gente não consegue prever muito bem como vai acontecer. Passeio de camelo, dá para fazer sem ir para o deserto? Sim, é possível a gente ter a experiência do camelo em Marrakech, também algumas cidades litorâneas, como Essaouira, também é possível fazer. Pode sair de aéreo de Marrakech em vez de ter que voltar para Casablanca? Pode, sendo que a pessoa saindo de Marrakech, em vez de voltar para Casablanca, aí a conexão vai ser feita em alguma cidade europeia. Então, por exemplo, Marrakech, Lisboa, Lisboa, São Paulo ou Rio. Marrakech, Paris, Paris, outra cidade. Marrakech, Madrid, Madrid, outra cidade. Então, aí a conexão é feita em alguma cidade europeia. Gostaria de saber mais sobre a travessia, já falamos disso. Há problemas em mulher viajar sozinha ou em duplas? Então, não tem problema mulher viajar sozinha ou em duplas. Hoje existe no Marrocos, então assim, tem algum divisor de águas aí. Muita gente fala para mim, eu já ouvi muita história do Marrocos, de mulher viajando sozinha, e aí a pessoa, enfim, passou algum apuro ou muito assédio dos homens. Então, assim, hoje, a situação no Marrocos é que há uma grande proteção ao viajante. Então, assim, qualquer coisa que fuja meio que do comum, que algum cidadão marroquino veja, ou que estão ou cobrando mais de um turista, ou que a mulher está passando por alguma situação indesejada, todo mundo entra para proteger. Então, assim, a gente não precisa ter medo. Eu já viajei para o Marrocos sozinha algumas vezes, então até bom falar um pouquinho dessa minha experiência com destino. Faz 8 anos que eu represento a KTI Voyages no Brasil, e nesses 8 anos eu posso dizer que pelo menos umas 10 vezes eu já tive no Marrocos. Então, assim, eu já tive sozinha, já tive em grupo de mulheres, já tive em grupo com mais pessoas, já tive em tour regular, já tive em viagem de incentivo. Então, assim, muitas frentes, e eu posso dizer, gente, não precisa ficar preocupado. Nós já tivemos grupos só de mulheres em que uma das exigências da agência era que a guia fosse mulher. Então, imagina, foi um grupo de mulheres com uma guia mulher fazendo um itinerário de 12 dias pelo Marrocos, para fotografar. Então, assim, foi uma experiência bem interessante. O brasileiro consegue se comunicar lá ou precisa ter um guia? O guia para o Marrocos é essencial, principalmente por conta da história. Principalmente por conta de fazer com que os passageiros entendam o contexto todo histórico. E é claro que é interessante a gente ter alguns dias livres. E geralmente esses dias livres nós deixamos em Marrakech, porque é uma cidade mais amigável, é uma cidade que tem uma atmosfera que para o visitante não é muito chocante. Então, assim, geralmente a gente deixa esse tempo livre, e aí o passageiro pode fazer, enfim, ir para Medina, pode ir no shopping, almoçar sozinho, enfim, sair à noite para ir a algum bar, alguma discoteca. Falar a língua realmente é um ponto que, saindo dos bazares, é muito difícil encontrar quem fale português. Então, no mínimo, a gente vai encontrar quem fala um espanhol, e às vezes com um sotaque bastante pesado. Então, assim, esse é um ponto a considerar.
restaurantes, na rua mesmo, as pessoas não vão falar outro idioma que não seja o francês, o árabe ou arranhar um pouco do espanhol. Então, esse sim é um ponto limitante. Claro que nos bazares, para vender, a pessoa que está vendendo, ela fala qualquer coisa, entendeu? Eu já ouvi em bazar em Marrakech, eu estava passeando, alguém ouviu que eu estava falando em português com outra pessoa, e o vendedor falou, aqui é mais barato que nas Casas Bahia, falou em português. Então, assim, eles sabem para vender algumas frases de efeito que vai chamar a atenção do brasileiro, mas isso só na parte da venda, né? Na parte dos bazares. Vestimenta. Tem alguma restrição? Gente, não tem restrição. Lembrando que estamos em um país que tem uma cultura diferente e uma religião diferente. As pessoas são mais discretas, mas assim, se eu tiver com uma saia no joelho, ok. Se eu tiver de braço de fora, ok. Então, assim, a única coisa é, vamos visitar uma mesquita, vamos visitar algum templo religioso, enfim, vamos colocar, como qualquer templo religioso do mundo, né? Então, é comprido, então não pode estar com a perna de fora, com o braço de fora. Por exemplo, na mesquita de Casablanca, a gente vai entrar nas cidades agora, não é necessário nem cobrir o cabelo quem é estrangeiro, tá bem? Possibilidade de dormir no deserto durante o passeio tem, vou falar um pouquinho disso quando a gente chegar neste ponto. Vamos ver o que mais, tem alguma coisa... Quanto tempo vale o visto do brasileiro no Marrocos? Vale por 90 dias, então a pessoa pode, enfim, visitar o Marrocos por 90 dias. É um país seguro para fazer um fly and drive? Não recomendo o fly and drive no Marrocos, até porque é um pouco difícil essa condução, sendo que toda a cidade, na entrada e na saída, tem um checkpoint com polícia que pergunta onde você vai e tal. E aí, se é um carro de turismo, geralmente passa direto, mas carros particulares, eles acabam, enfim, parando e perguntando. E aí uma pessoa, enfim, que não sabe conversar em francês ou em árabe, já vai ter um pouco de dificuldade. Vamos ver o que mais. Setembro. Setembro é uma excelente época, então, assim, não é muito quente. Então, faz um calorzinho, mas não é muito quente, não. Setembro já é até uma das temporadas de pico, porque é uma das mais procuradas para viajar no Marrocos. Já falei das experiências. A noite no deserto, gente, aguenta um pouquinho, que quando a gente chegar na parte do deserto, eu vou falar sobre as tendas, sobre a experiência de dormir no deserto. Também vou falar da hotelaria, também vou falar de compras. Acho que a gente pode seguir com a apresentação e aí eu volto aqui com essas perguntas, tá bem? A gente vai responder todas as perguntas. Só deixa eu colocar isso aqui em modo de apresentação antes de compartilhar. Só um minutinho. Gente, vocês estão vendo em modo de apresentação? Só para saber, que eu coloquei aqui, não tenho certeza como está. Bom, começando por Casablanca. Oi, Thay, ainda não está em modo de apresentação. Espera aí que eu vou, então, tentar compartilhar novamente. Deixa eu tentar. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar. A sua tela já estava sendo compartilhada, mas só não estava em modo de apresentação, tá? Tá, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar em modo de apresentação direto, que aí eu acho que fica mais fácil. Isso, então, perfeito. Tá? Então, Casablanca é a cidade mais populosa do Marrocos, como eu estava falando. É moderna e é um ponto de começo para muitos passageiros. Então, a não ser aqueles que têm um tour particular, privado, que vai começar em Marrakech ou que vai começar em Tanger, as pessoas começam em Casablanca. Então, e um dos pontos de interesse da visita é a mesquita Hassan II, que é essa da foto, que ela disputa o posto entre a segunda ou terceira maior mesquita do mundo. Então, é interessante que essa mesquita de Casablanca, ela teve a contribuição de todo cidadão marroquino, então todo mundo contribuiu um pouquinho com a construção dessa mesquita, e ela ajuda o passageiro a entender um pouco sobre a mecânica, né, da religião, então toda a parte cultural do Marrocos que gira muito em torno da religião. Então aqui a gente consegue fazer uma visita guiada por dentro da mesquita e entender por que a questão
enfim, das 5 orações por dia. Então, o que é, quais são os pilares do islamismo, e aí com isso a gente consegue entender bem o restante do destino. Então, essa daqui é a orla, né? Eles chamam de corniche, que é a orla, enfim, do mar em Casablanca. A gente pode ver que tem McDonald's, tem alguns restaurantes com vista mar, tem alguns restaurantes do outro lado aqui da calçada. No final da corniche tem um shopping bem grande em Casablanca, então a gente faz um passeio por aqui também. Ainda em Casablanca, a gente visita um bairro residencial, visita toda a parte de arte déco, né, de arquitetura arte déco de Casablanca, alguns mercados também, sendo que o forte dos mercados, bazares e da Medina, que são as cidades antigas, elas estão nas outras cidades, não em Casablanca, mas já é um primeiro contato. Saindo de Casablanca, 1h30 mais ou menos, chegamos em Rabat, que é a capital administrativa do Marrocos, com uma atmosfera relaxante, mas bem tranquila, então a gente não vê aquele trânsito, tanta buzina, quanto em Casablanca. Então, o destaque aqui é para a torre da mesquita do século XII, que hoje é patrimônio da Unesco, que é a Torre Hassan. Então, essa mesquita, ela ia ser a maior do mundo, então, assim, é claro que ela não poderia ser a maior, mas ela teve uma construção iniciada em 1195, e ela teve essa construção interrompida. Então, o minarete, que é essa torre aqui, ela tem uma altura de 144 metros, e essa altura é de 44 metros, desculpa, e ela seria só a metade dessa torre. Então, a torre seria o dobro do que a gente vê hoje. Na frente desse projeto de mesquita, dessas ruínas de mesquita, está o mausoléu de Mohammed V, onde abriga o túmulo dos reis do Marrocos. Então, o interior é uma obra de arte, então isso é uma regra para tudo no Marrocos. Sempre por fora, a construção parece um caixotinho meio sem graça. Quando a pessoa entra nessas construções, a gente vê todo o detalhe, enfim, da madeira talhada no teto, das paredes, os mosaicos. Realmente é uma coisa bem interessante. Aqui em Rabat, a gente já começa a ter contato com algumas outras palavras muito típicas de países da cultura árabe, ou até aqui, entrando mais no Marrocos, um vocabulário específico de palavras aí que a gente vê muito visitando o destino. Por exemplo, a palavra casba. Então, assim, a casba é uma fortaleza. Então, assim, essa daqui é uma das casbas visitadas no Marrocos, então ela fica em Rabat. Então, é uma construção medieval que está na parte do centro antigo da cidade. Então, saindo de Rabat, então só um spoiler para vocês dessa cidade linda, que é uma cidade azul, que está nas montanhas, enfim, do norte do Marrocos, que faz praticamente fronteira com o mar Mediterrâneo, uma cidade que se chama Chefchaouen, ou Chaouen. Então, os marroquinos chamam ela de Chaouen. Então, o local foi refúgio de judeus e muçulmanos quando eles foram expulsos da Espanha na época da Inquisição. E na década de 30, os judeus sefaradis se refugiaram na cidade e começaram a pintar essa cidade de azul. Então, lembrando sempre do poder de Deus. Então, essa daqui é uma das cidades que a gente dá um gostinho para vocês. Até é interessante saber um pouco sobre a logística de Chefchaouen, por que muitas vezes a gente não inclui a cidade em tours regulares. Porque a cidade, como é pequenininha, para você ter uma ideia, nesse centrinho não entra nenhum veículo, é uma zona só de pedestres, então assim, não tem uma grande cadeia hoteleira, grandes ônibus não chegam por aqui, então a gente trabalha ela mais no sentido privativo, FITs, pequenos grupos, enfim, um casal que vai viajar de lua de mel e quer ter uma experiência mais, uma coisa diferente aí no Marrocos, a gente pode sugerir Chefchaouen. Então, a parte do artesanato. Então, algumas cidades no Marrocos, elas são destaque para as tais comprinhas, que é o que a gente adora, né? A gente adora trazer uma lembrancinha desses locais que a gente visita. Então, aqui nessa cidade existe uma grande oferta de artesanatos e cores, que são vistas mais no norte do Marrocos. Então, toda essa parte feita de artesanato, enfim, com palha, essas cores, essas bolinhas aqui, é muito típico do norte do Marrocos. Mas o ponto maior, assim, de compras, a gente fala das cidades de Fez e Marrakech. E aí eu vou mostrar um mais para vocês.
Então, saindo do norte do Marrocos, Meknes, que já é uma cidade que temos no roteiro, é uma das cidades imperiais do Marrocos, que está localizada no meio Atlas, que é a cadeia montanhosa, vou mostrar no mapa para vocês depois, mas é a cadeia montanhosa que divide a Marrakech está de um lado do Atlas e o Ouarzazate do outro lado do Atlas. O Ouarzazate sendo deserto e Marrakech já não sendo o deserto. Então, o centro histórico é patrimônio da Unesco. Então, no século XIV foi um ponto importante que aqui, de Meknes e Fez também, começaram a fundação de madraças, que são os centros de estudo islâmico. Então, era como se fosse uma universidade do islamismo. Nós visitamos aqui também alguns bazares, então como de especiarias, passamos também pelo mercado de alimentos, a parte antiga, desde a época do protetorado francês, onde era o armazenamento de silos, onde ficavam, enfim, os animais, a parada dos animais. E aí, muito próximo de Meknes, mais ou menos uns 30 quilômetros, está Volubilis, que é a cidade romana mais bem preservada no norte da África. Então, hoje, essa cidade está assim em ruínas por conta de um terremoto que abalou Lisboa em 1755, acabou afetando também Volubilis. Mas é uma cidade que começou a ser erguida no século I a.C. e ainda abriga até hoje alguns mosaicos do século I, do século II. Então, é uma cidade que é um must-see nessa viagem ao Marrocos. Lembrando que mesmo que nós tenhamos um guia, o guia no Marrocos, só um parênteses, ele sempre faz o acompanhamento da viagem desde o início até o fim. Então, esse guia acompanha o grupo do dia 1 até o último dia de volta ao aeroporto. Só que existem algumas cidades, alguns pontos no Marrocos que é obrigatório ter o guia local. Então, por exemplo, Volubilis. Então, Volubilis, o nosso guia nos entrega para o guia local que faz esse passeio com os passageiros dentro desse parque do sítio das ruínas. E aí, também bem próximo a Volubilis, chegamos a Fez, uma das cidades mais autênticas do Marrocos, é a antiga capital do Marrocos e é considerada até hoje a capital espiritual e cultural do Marrocos. Então, foi aqui que foi criada a mais antiga universidade do mundo, que é a que era a universidade religiosa, enfim, desde 859, entrou para o Guinness Book. Então, essa universidade está dentro da Medina de Fez. Medina, lembrando, a cidade antiga de Fez, que é a cidade emmuralhada. E aqui, gente, é onde a gente consegue ter contato com todo o artesanato do Marrocos. Então, é aqui que a gente consegue ver a produção de cerâmica, tapeçaria, couro, prata, enfim, tudo que tem de artesanato manual, a gente consegue ver aqui em Fez. Essa é a foto da universidade mais antiga do mundo, de 859, que é visitada. Quem não é muçulmano não pode entrar nessa universidade. Então, até outro ponto que reforça a importância de visitar a mesquita em Casablanca, porque é a única mesquita no Marrocos que quem não é muçulmano pode visitar. Então, esse é um ponto também a considerar. Aqui em Fez também tem uma das fotos mais típicas no Marrocos. Então, foi nesse local aqui que muitas imagens da novela O Clone foi gravada. Então, todas essas portinhas e janelas que a gente está vendo em volta dessas tinas de tingimento do couro são lojas que vendem o couro. Então, muita gente me pergunta nesse ponto, Thay, mas é um lugar que cheira ruim mesmo? Gente, cheira muito ruim, o cheiro é forte. Mas eu vou dizer que a gente acaba abstraindo esse cheiro. Primeiro porque na entrada do local a gente recebe uns galinhos de menta para conseguir disfarçar um pouco o cheiro. E por que cheira forte? Porque essa parte branca que a gente está vendo aqui é cocô de pombo. Então são fezes de pombas. Porque as fezes dos pombos, ela corrói a carne e deixa o couro limpinho. Então, tudo que é produzido em Fez é produzido de maneira muito artesanal e muito autêntica, então preservando as tradições. Então, aqui, eles primeiro fazem essa parte aí de limpar o couro e depois a outra parte, a parte seguinte, que é
tingir o couro. E nessas lojinhas que estão em volta aí, que a gente vê, elas vendem de um tudo. Enfim, chinelo, babuche, sapato, porta-moeda, carteira, jaqueta, sobretudo, enfim. Tudo que você imagina que pode ser feito com o couro, ele é feito e vendido aqui. E aí não tem desculpa, por exemplo, eu quero uma jaqueta, mas não é do meu tamanho. Eles produzem a jaqueta do seu tamanho e entregam no seu hotel em menos de 24 horas, que é para garantir que você vai comprar. Então aí a gente guarda um dos capítulos que é para falar sobre compra e barganha. Quando a gente chegar na Medina de Marrakech, a gente fala um pouquinho mais sobre esse processo de compra, a barganha e tudo isso. Então aqui é outra foto dentro das muralhas de Fez. Então, lembrando-se que estima-se que cerca de 500 mil pessoas vivem dentro da Medina de Fez. Saindo de Fez, aí essa viagem, ela é a mais longa. Então, antes da gente entrar no deserto, eu vou dar mais uma pausa e vou olhar as perguntas para ver se tem alguma coisa que a gente deva falar antes de entrar na parte do deserto. Vamos ver aqui. Estou parando a apresentação. Vamos ver aqui as nossas perguntas. Então, vestimenta já falamos. A experiência de passar uma noite, as tendas, hotelaria. Está falando muito mais agora aqui de deserto. Então, acho que é melhor a gente já entrar no deserto e aí a gente já responde essas perguntas. Ok? Então, durante o roteiro, que normalmente passa por Casablanca, Rabat, Tanger, esses locais são boas praias, esportes aquáticos. Boa pergunta. Durante o roteiro, que normalmente passa por Casablanca, Rabat e Tanger, esses locais há boas praias, esportes aquáticos? Gente, não. Esse não é o local para praia, esporte aquático, sendo que, quais são os locais mais apropriados para praia e esportes aquáticos? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o mapa, que aí eu mostro para vocês, fica muito mais fácil responder essa pergunta. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. O mapa. Então, no mapa, a gente pode ver que tudo que for abaixo de Casablanca é o melhor mar, enfim, praias boas, e aí a prática prevalecente é do surf e do windsurf. Então, estamos falando de Essaouira, Agadir, são pontos excelentes para praia, com resorts de praia, inclusive. E também essa região aqui no norte do Marrocos. Então, aqui a gente tem resorts também, tem até resorts all-inclusive, aí no Mediterrâneo. Então, é onde são os principais pontos de praia e esportes. E tem mais um ponto de surf que está bem longe, enfim, que só chega de voo, que se chama Dakhla. Ele está bem ao sul do Marrocos, lá no deserto, e aí só tem surf camps, e a gente faz mesmo, enfim, programas específicos para surfista, que são os melhores pontos de vento, tanto para o surf quanto para o windsurf. Então, vou colocar aqui em modo apresentação e vou de novo compartilhar minha tela em modo apresentação. Quero mesmo compartilhar, algo está sendo compartilhado. Compartilhar essa tela. Então, aí a gente entra no deserto, e entrando no deserto, a gente já vem com essas perguntas todas aí de como dormir, como são as tendas, enfim, como é o serviço. Então, a primeira parada, saindo de Fez com direção ao deserto, a gente para na região de Merzouga, Erfo e Zagoura, que são 3 vilarejos muito próximos ali no deserto, que é o deserto de dunas. Então, tanto no itinerário com o deserto, quanto no itinerário sem o deserto, o deslocamento de Fez até Marrakech, na opção sem deserto, ou de Fez a Merzouga, Erfo e Zagoura, é o deslocamento maior da viagem. Então, a gente está falando aí de um dia que a gente vai investir nesse deslocamento, ou para Marrakech ou para o deserto. Porque em quilômetros, a gente não está falando de tantos quilômetros, estamos falando de 350, 400 quilômetros, 350 quilômetros, mas a gente está falando de uma estrada secundária nas montanhas, que acaba demorando um tempo maior de deslocamento. Então, a gente está falando de 5 horas de estrada, pelo menos.
muita gente me pergunta nesse ponto se vale a pena fazer um voo em vez de ir por terra. Então, assim, eu desencorajo muito o voo, porque, primeiro, todos os voos, o aeroporto do deserto, ele é conectado por Casablanca. Então, assim, qualquer lugar que a gente vá viajar dentro do Marrocos, você tem que voar da cidade para Casablanca e da Casablanca para outra cidade. O horário dos voos nem sempre são os melhores, então você vai acabar perdendo o dia inteiro mesmo, tanto deslocamentos, processos de aeroporto. Então a gente prefere, para evitar problemas com bagagem, despacha bagagem, limite de bagagem é menor do que o limite do voo internacional, enfim, a gente faz tudo isso com o ônibus, que é super confortável, com as paradas estratégicas, tanto para o almoço quanto para um chá, pausa para o banheiro, enfim, para ver alguma cooperativa de óleo de argan ou de flores de rosa, enfim, tem algumas atividades que recheiam esse traslado para não deixar ele muito cansativo. Então, Merzouga, que é um vilarejo no deserto, aqui as dunas são de areia. Então, aqui a gente tem incluído também Erfo, e como é feito a logística quando a gente chega no deserto. Então, nós chegamos no deserto, geralmente no fim da tarde, então estrategicamente pensado já, para que o pôr do sol possa ser apreciado pelos passageiros durante um passeio de camelo, por exemplo. Então, a gente chega até um ponto com os veículos, então aqui, para chegar no deserto, a gente já muda para veículos 4x4, então é feita uma mudança aí do ônibus para o 4x4, e esses veículos 4x4 chegam até os pés das dunas. Aí, nesse ponto, o passageiro que quer continuar com o camelo e seguir de camelo até o acampamento ou até, enfim, o outro ponto das dunas para que o veículo leve para o hotel, ou aquele passageiro que vai falar, eu não quero ir de camelo, eu tenho medo do animal, não quero, não sou a favor, eu quero seguir de carro. Então, esse carro segue de carro até o acampamento ou até o hotel, levando a bagagem de todo o grupo. Então, aí aqui, o passeio de camelo, ele é feito mais ou menos 15, 20 minutos no camelo, pelas dunas. Então, geralmente, a gente consegue ver o pôr do sol nas dunas, faz umas fotos bem bonitas, a cor é muito bonita. E aí, quando o sol está bem assim no finzinho de se pôr, a gente chega no acampamento. Então, aí, falando sobre o acampamento, esses acampamentos, eles são todos mantidos por hotéis. Então, nós trabalhamos para o mercado brasileiro apenas com tendas que tem banheiro e chuveiro dentro da tenda. Então, assim, esse é um ponto positivo e um ponto forte da viagem. Muita gente quer ter a experiência de dormir no deserto. E uma noite é suficiente, porque a grande experiência de dormir no deserto é experimentar um pouco da vida nômade. É ver um pouco como é a noite, sem nenhuma interferência de luz, e como é o amanhecer entre as dunas. Então, essa é a grande experiência. Então, chegando no fim da tarde, fazendo o passeio do camelo, chegando no acampamento, que a gente vai ser recebido por uma música berbera ao vivo, as pessoas tocando para a gente uma fogueira, com docinhos marroquinos e o chá marroquino. Então, todo esse faz parte dessa experiência toda. O jantar é servido no próprio acampamento, então uma das tendas do acampamento é a tenda restaurante, onde é servido o jantar. Todo o catering é providenciado pelo hotel, que é o mantenedor daquele acampamento. E muita gente me pergunta também, que parece que isso daqui é no meio do nada. Então, como que chega ali, né? Então, assim, é muito fácil de chegar de carro. Para o passageiro, a impressão que dá é, estou no meio do nada e eu não tenho como sair daqui se não for de camelo. Porém, enfim, na indústria da viagem, a gente sabe que assim, é muito fácil de chegar de carro. Tanto é que na próxima manhã, na manhã seguinte dessa noite, a gente sai já com os veículos 4x4 para a próxima parada. Então, os veículos ficam estacionados ali, onde estão construídas as tendas. E aí, daí, a gente segue, enfim, a viagem. Então, saindo um pouco das dunas, a gente entra na parte do deserto rochoso, que é onde entra outro ponto aí do nosso itinerário, que são os canyons da região, a região de Todra. Então, assim, Todra Gorge é um dos nomes. Então, aí nessa região está o maior oásis do Saara, que é esse que a gente está vendo, que se chama Tinhir. Então, aqui é uma faixa verde,
impressionante no meio do deserto, no meio dos cânions. Então, a gente vê que essa faixa fértil, no meio de tanta, enfim, tanta terra seca, tanto cânion, montanhas, é um contraste muito interessante. Para tours privados, a gente consegue, e para incentivos, por exemplo, a gente consegue fornecer algumas experiências no oásis. Então, algum cooking class, a experiência de interagir com os berberes em ecocamps que existem dentro de Tinhir. E aí aqui a gente faz esse passeio pelos cânions, que é uma região também linda do Marrocos. Aí, essa próxima parada, Ait Ben Haddou, já é saindo do deserto, enfim, a gente passou. Então, de Fez, só recapitulando, de Fez nós descemos até a região de Erfo, Zagoura, que é a região de dunas, é o deserto de areia. E aí a gente saindo em direção a Marrakech, nós vamos passando pelo deserto rochoso, que também é o Saara, mas é uma outra configuração de Saara, é com pedras. Então aqui a gente passa por Ait Ben Haddou e vamos entrando numa região do Marrocos que é conhecida pelas produções cinematográficas. Então, a gente está falando aí da cidade de Ouarzazate, é o próximo slide, eu vou mostrar para vocês. Mas o que é interessante de Ait Ben Haddou? Então, Ait Ben Haddou, que é essa foto que a gente está vendo aqui, ela faz parte da Rota das 1001 Casbas. Então, assim, todo o deserto do Marrocos, ele é muito marcado pelas construções chamadas casbas, que são essas fortalezas como essa que a gente está vendo aí na imagem. E essa cidade, ela entrou para a Unesco porque ela foi utilizada em muitas produções cinematográficas representando Jerusalém. Então, a cidade apareceu em mais de 10 filmes, incluindo Lawrence da Arábia e O Gladiador. Então, aqui a gente consegue organizar algumas atividades, por exemplo, em tours privativos, um passeio de quadriciclo, a gente pode organizar um almoço dentro de Ait Ben Haddou. Então, dá para ter algumas ideias por aí. Ou então, num tour regular, geralmente o almoço é em Ait Ben Haddou e a gente faz essa visita panorâmica dessa cidade aí que é tão diferente. E a Ait Ben Haddou, ela está muito próxima a Ouarzazate, que é a capital cinematográfica do Marrocos. Então, muitos filmes mesmo que a gente nem imagina foram gravados nesse local, até por conta da iluminação. Então, dizem que a iluminação de Ouarzazate é muito privilegiada. Então, aqui a gente tem alguns estúdios de cinema e museus de cinema também. Então, antes da gente sair do Marrocos e entrar já em Marrakech, eu vou dar outra espiada nas nossas perguntas para ver se tem alguém. Não estou conseguindo ver as perguntas. Está dizendo que algum erro aconteceu. Fernando, você está vendo se tem alguma pergunta relevante para que eu possa responder? Nós temos bastante perguntas aqui. Eu acho melhor dar sequência aí na sua apresentação. E no final a gente faz as últimas perguntas, tá? Ah, ótimo. Pode ser que algumas perguntas tenham sido respondidas, não sei, mas eu vou continuar então aqui e aí a gente continua. Então, vou compartilhar a tela. Então, como eu disse, existe uma cadeia montanhosa que divide o deserto das outras cidades do Marrocos. Então, atravessando o Atlas, pelo ponto mais alto dessa montanha, que é a Montanha do Atlas, a gente chega em Marrakech. Então, Marrakech, que é uma das cidades estrela de todos os roteiros do Marrocos, é uma cidade muito amigável, uma cidade que agrada, enfim, tanto pela diferença cultural, diferença arquitetônica, quanto pelo fascínio. Então, Marrakech tem essa questão da mescla do tradicional e do moderno. Então, muitos museus em Marrakech, por exemplo, o Museu de Yves Saint Laurent, que foi inaugurado em Paris e em Marrakech no mesmo dia. Então, é um museu em memória, né, a Yves Saint Laurent, sendo que as cinzas de Yves Saint Laurent estão no Jardim Majorelle, que fica em Marrakech. Então, existem, enfim, jardins para serem visitados, existem as próprias atrações culturais, por exemplo, a praça, que é essa praça da foto, que se chama Djem El Fna, que é a praça onde tudo acontece no Marrocos. Ela é a entrada da Medina, então aqui onde eu estou passando o cursor
é a entrada dessa cidade antiga. Em volta dessa praça existem inúmeros cafés com terraços. Então, essa foto foi tirada de um dos terraços. Um dos programas muito interessantes é a gente tomar um chá da tarde, na hora do pôr do sol, e ficar observando a vida na praça. Então, geralmente, a gente coloca aqui um tempo livre para as pessoas fazerem suas comprinhas. A gente sempre orienta também, se alguém quiser fazer alguma mudança num itinerário regular, que seja acrescentar uma noite a mais, pelo menos em Marrakech, para que o passageiro possa ter essa experiência de sentir a cidade. Muita gente que acaba fazendo o tour regular, que é um pouquinho mais enxuto, acaba saindo com essa sensação, eu gostaria de ter tido uma noite mais em Marrakech, ou um dia mais em Marrakech. Então, isso é importante. Então, esse ponto eu gosto de falar bastante, já que a gente está vendo, enfim, um bazar na Medina de Marrakech, posso falar bastante das tais comprinhas, enfim, de como é o processo de barganha, então, toda a parte relacionada a isso. Então, a Medina de Marrakech, primeiro, ela é muito organizada. Então, diferente de Fez, a gente tem uma preocupação muito grande com o passageiro, de não deixar o passageiro sozinho. Então, assim, porque é um labirinto. É muito fácil da pessoa se perder do grupo e aí entrou em outra rua, saiu de rota, então é difícil. Então, em Fez, sempre nós temos 2 guias com os grupos. Um vai no começo, liderando, enfim, o passeio, e um vai atrás, porque sempre tem um passageiro que viu um brinco, eu parei para comprar um brinco, olha para frente, cadê o grupo? Já foi. Então, esse guia que fica no final, ele vai arrebanhando todas as pessoas para não perder, enfim, o roteiro que é feito nessa Medina. Chegando em Marrakech, a Medina é muito mais amigável, em termos de a impressão é de que é muito, muito labirinto, mas ela é muito setorizada, ela é fácil de se achar. Tem sinalização na Medina, então indicando onde fica a praça, onde há a saída, enfim, ali a gente consegue deixar as pessoas com um pouco mais de autonomia. E aí é nessa autonomia que muitas comprinhas acontecem. Lembrando que é importante a barganha. Então, o modo de comprar não é tão simples quanto o nosso modo de comprar. Então, aqui a barganha é necessária. Então, assim, o preço de alguma mercadoria, você pode barganhar cerca de 70% de desconto. Então, assim, é bastante desconto. Então, pode barganhar sem medo. Então, assim, até uma experiência interessante de culturas, né? De troca de culturas. E aí aqui a gente vê como ela é setorizada. A gente está vendo aqui o final do mercado de pratas e o início do mercado, enfim, de couro e tecidos. E assim é organizada essa Medina. Eu vi que tinha uma pergunta ali, perguntando se tem limite de mercadorias. Gente, eu desconheço qualquer limite de mercadorias, então a gente sabe que, enfim, para a Polícia Federal do Brasil, o limite de compras, acho que estava em $500, né? Então, é alguma coisa assim. E o limite é realmente a bagagem, né? Então, assim, geralmente é uma mala de 23 quilos para os voos internacionais, da Royal Maroc, por exemplo, as companhias europeias. E aí é o pagamento de excesso de bagagem, né? Então, a gente sabe que aquela mamata de 2 malas de 32 para passageiros brasileiros, ela está acabando com, enfim, com algumas companhias aéreas. Então, a única questão é essa mesma. Tá bem? Então, aí, gente, eu separei um vídeo que também está à disposição no site da RCA, que mostra todas essas cidades, mostra Essaouira também, enfim, que vocês podem ver em movimento, então, como funcionam essas cidades. Esse vídeo está no site da RCA, então, por conta da velocidade de conexão de cada um, às vezes o vídeo trava um pouco, então eu prefiro que vocês assistam ele em casa, é um vídeo de 5 minutos, e aí eu acredito, Fernando, que a gente pode abrir para as perguntas. A apresentação era essa, então eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, e aí as perguntas a gente pode responder agora. Perfeito, então. Muito boa apresentação. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, viu? Obrigada a você. A apresentação foi excelente, o pessoal só está elogiando aqui no chat. Vamos ver aqui as perguntas que nós temos. Nós paramos aqui. Hotelaria no deserto. Como funciona? Nós temos, no deserto do Marrocos,
alguns tipos de hotelaria. Então, assim, estamos falando de deserto de dunas. A gente tem alguns hotéis que até a duna está no quintal do hotel. Então, como é o caso do Chaluca, que é um hotel bastante conhecido, o próprio Chaluca possui a estrutura dele física, com as suítes, piscina e tudo mais, e tem as tendas deles no deserto. Então, a pessoa pode escolher se quer passar a noite em hotel ou no deserto. Então, assim, isso é muito tranquilo, tem algumas opções, tanto de acampamentos quanto de tendas. E tem opções até de muito luxo, gente, assim, de luxo. A gente está falando, por exemplo, de um hotel que se chama Dar Arlam, que ele é, assim, o mais caro dos caros do deserto. Então, existem muitas opções. E aí a gente tem também outras opções, por exemplo, em Ouarzazate. Então, o Ouarzazate, que já, enfim, é o deserto de rochas, que é a entrada também para os canyons, para Ait Ben Haddou, que ali a gente tem outras opções hoteleiras. Então, tanto do grupo do Chaluca, quanto o Hotel Le Berber Palace, que também é do grupo da KTI. Então, todos esses hotéis de deserto têm uma excelente estrutura de piscinas, enfim, o hammam, que é o banho turco, que o marroquino usa muito, que é o vapor com esfoliação. Então, tudo isso a gente consegue encontrar de estrutura no deserto. Não são só tendas. E tendas também a gente tem de diversos padrões. É o que eu disse. A gente sempre usa um padrão, que é uma tenda super confortável, uma tenda com banheiro e chuveiro dentro da tenda, porque a gente sabe que o brasileiro aprecia muito isso. A gente não gosta de dividir banheiro. A gente não gosta de não ter o nosso chuveiro. Então, a gente sempre trabalha com esse formato para o mercado brasileiro. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Já tem duas pessoas que fizeram pergunta sobre alimentação, a culinária lá no Marrocos. Uhum. Se é difícil para quem tem restrições alimentares. E para você falar um pouquinho sobre a culinária. Tá. Não é difícil. Então, a alimentação no Marrocos, ela tem uma mescla da culinária francesa, culinária mediterrânea, a influência árabe. Então, assim, é uma grande mescla. Então, a gente tem as famosas tagines, que são aqueles potes de cerâmica em formato cônico, que é feito, enfim, o que é cozido dentro da tagine pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carneiro, pode ser um cuscuz. Então, assim, é bem variada. Não é uma comida muito condimentada. Então, assim, embora eles misturem um pouco de doce com salgado, tem alguns pratos em algumas partes do Marrocos que mistura muito o doce com o salgado, mas, assim, na maior parte das cidades a gente consegue ter tanto uma culinária mediterrânea internacional, quanto a parte mais marroquina, tradicional de alguns povos, né? Então, restrições alimentares, como intolerância à lactose, celíacos, diabéticos, enfim, vegetarianos, isso tudo é muito bem atendido. Então, assim, a culinária é muito rica em vegetais, é muito rica em saladas, assim, frutas. Então, assim, não vejo nenhum tipo de problema. Já tive solicitações, enfim, de grupos especiais, que tinha no grupo uma pessoa que era celíaca, então não podia comer nada com glúten. Então, tudo que a gente avisa antes, a gente consegue fazer. Nós já tivemos também até uma solicitação de um grupo que era de judeus ortodoxos, que iam visitar, enfim, toda a parte de judiaria de Marrocos, e eles precisavam de comida kosher. Então, a gente conseguiu também atender a essa solicitação. Então, qualquer restrição alimentar, é preciso avisar, enfim, a operadora, para que a operadora coordene localmente com o receptivo, para que ele possa, enfim, preparar tudo isso. Perfeito. Uma pergunta que a Sibila da My Travel fez antes do nosso treinamento, né? Foi uma pergunta antecipada aí ao treinamento. Ela pergunta se há a possibilidade de fazer um roteiro curto no Marrocos, né? Que ela tem uma passageira dela que gostaria de fazer, por exemplo, só a noite no deserto. É possível fazer isso? É possível, geralmente combinado com Marrakech. Então, assim, eu imagino que só a noite do deserto fica um pouco solto. Então, assim, não tem uma contextualização. Mas a gente consegue fazer, sim, um itinerário curto, que seja, sei lá, 4 noites, combinando talvez 2 noites em Marrakech, e aí uma vai para o deserto e volta. Então, assim, é claro que quando a viagem é muito curta, um deslocamento para o deserto de dunas, ele é um pouco desgastante.
porque a gente está falando aí de umas 5 horas e meia de deslocamento. Então, aí o deserto, nesse caso, vai ter que ser um deserto mais próximo a Marrakech. Então, assim, é possível fazer. Existem alguns desertos aí, por exemplo, o deserto de Agafay, que tem uns acampamentos lindos, que a pessoa já pode experimentar um pouco dessa vida berber, mas não é o deserto de dunas. Se o pedido do passageiro for por um deserto de dunas, aí a gente precisa de, sei lá, a gente pode colocar aí 5 noites para conseguir fazer isso de maneira confortável. Tá sem o áudio, não estou ouvindo. Oi, desculpe. Tem uma pessoa perguntando aqui, como anônimo, então eu não sei quem é. Ela pergunta qual que seria a principal dica para um turista em Marrocos não deixar de fazer. Algum passeio indispensável, um prato, uma visita, na sua opinião, né? Tem alguns ícones, né? Então, o Marrocos é cheio de ícones aí desde o início da viagem. Então, eu acho assim que parte de culinária, a gente não pode deixar de comer uma tagine, não pode deixar de provar o chá marroquino, os próprios docinhos marroquinos que são feitos de amêndoas, que são maravilhosos. Na parte de culinária também, alguns restaurantes em Marrakech, então, que tem algumas apresentações, que não é para turista, então são restaurantes que os locais visitam, então essa parte aí de gastronomia e culinária. Também existe a experiência de cooking class, que alguns riades em Marrakech oferecem, então que a pessoa vai aprender a fazer a tagine, vai aprender a fazer, enfim, as saladas marroquinas, então parte de gastronomia eu acho isso. Parte de locais para visitar que são imperdíveis. Para mim, Fez é um lugar dos mais autênticos assim que a gente já viu. Então, assim, Fez é a vida como ela acontece tudo. Então, assim, você está passeando na Medina e você está vendo, enfim, as crianças estudando na escola, o burrico passando com carregamento de couro, as construções acontecendo, então Fez é muito autêntico. Marrakech, que para mim também não tem como perder, essa cidade, cada vez mais que você visita, você vê, enfim, uma coisa nova, você consegue se apaixonar cada vez mais pela cidade. Então, assim, eu acho que Fez, Marrakech, e dentro de Marrakech, não deixaria de visitar o Jardim Majorelle. Então, assim, é sempre um tour opcional, mas é o local onde, enfim, estão as cinzas de Yves Saint Laurent, é onde está, enfim, todo esse jardim aí de cactos. Então, acho que é muito interessante esses pontos aí a serem visitados. O deserto também é uma coisa que você pode incluir e que é imperdível, porque para nós brasileiros que não temos aí essa proximidade com o deserto, é uma vida diferente. Então, assim, por isso que eu digo, é muito difícil você falar de uma coisa imperdível no Marrocos, porque é um país muito diverso. Então, a gente tem todas essas questões culinárias, culturais, que em um lugar é diferente do outro. Legal. Enquanto eu mostro aqui, a gente já passou aí 1h20, então a gente daqui a pouco já vai encerrar, né, Thay? Tá muito bom, a gente queria ficar aqui durante muito mais tempo, né? Você tirando todas as dúvidas. Você está conseguindo visualizar as perguntas aí? Sim, agora eu tô. Então, eu estou vendo aqui, eu já respondi sobre o Fly and Drive. Então, é possível a gente fazer essa questão do Fly and Drive, que seria sei lá, uma viagem privada com motorista e guia, ou com um motorista que é guia. Então, é possível fazer isso sim. Então, nós já fizemos bastante isso. Então, um casal que quer viajar pelo Marrocos e ele quer fazer com um motorista que é guia, ou então com um motorista e um guia. Então, assim, a gente consegue fazer também. Estou lendo aqui uma viagem recomendada para família com crianças abaixo de 10 anos. Então, assim, pode ser. Então, pode ser que essa viagem depende do perfil da criança. Um tour regular, talvez a gente fique assim um pouco, seja um pouco corrido para uma criança, né, de menos de 10 anos. Só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, foi aqui a gente trabalhando de casa sempre tem alguma coisinha.
Então, a gente, para crianças menos de 10 anos, num tour regular, pode ser um pouco corrido, né, para essa criança. Mas, assim, eu já tive até exemplos na minha família, que foi até minha prima, foi comemorar o aniversário da filhinha dela de 4 anos, eles fizeram Portugal e Marrocos. E aí foi super bacana, mas eles foram numa viagem privativa. E aí com mais tempo, porque a criança demanda talvez um pouquinho mais, enfim, de tempo, de atenção, de, enfim, uma coisa mais personalizada, né, para famílias com criança. Estou vendo aqui, diferença de mercado e bazar. Gente, é praticamente a mesma coisa. Então, o mercado é um nome mais abrangente. Então, a gente fala assim, o mercado, que seria o souk, né, em árabe. Então, o mercado, ele pode abranger vários bazares dentro. O bazar de madeira, o bazar de, enfim, de prata, o bazar de couro, bazar de espécies, então é como se fosse o mercado um pouco mais abrangente e o bazar, os setores dentro do mercado. A ilha de Lanzarote faz parte do Marrocos? Não, Lanzarote é Espanha. Eu desconheço qualquer acesso, enfim, de avião ou barco, pode ser que exista, mas eu desconheço, mas Lanzarote é Espanha. Volúbilis, quando é passado para o guia local, qual é a língua falada? Então, a língua para os passageiros em português, oficialmente, é o espanhol. Mas lá, em Volúbilis, eles falam um portunhol bem acessível, enfim, para passageiros brasileiros. Então, assim, o Marrocos, ele está acostumado a receber bastante passageiros que falam português. Então, por isso que é muito difícil que os guias não falem e não se comuniquem bem com os passageiros. Aí, uma ressalva. É claro que o sotaque do português não é como o meu português, como o português de vocês. É o sotaque de um berber que não aprendeu português na escola, mas que fala, sim, português para explicar a história do local. Então, isso é sempre importante, enfim, saber. Aí tá falando, poderia postar esse treinamento no YouTube, aí a RCA responde, eu sei que tá aí no site de vocês. Então, noção de preços. Então, os preços, gente, é uma outra questão. Então, assim, em todos esses mercados, enfim, nos bazares, a gente tem uma ampla oferta de categorias. Até dentro, por exemplo, das pratas. Você tem a melhor prata e você tem, enfim, as pratas de menor qualidade. E aí você pode comprar, enfim, prata desde 5, 10 euros até colares de 200 euros. Então, depende, né? Então, isso tudo, se vocês tiverem interesse em alguma coisa em específica, é sempre interessante perguntar para o guia qual é o tipo de mercadoria que vocês gostariam de comprar. E sempre ficar atento, porque às vezes a gente fala, e o guia me levou no lugar, o colar era 80, eu paguei 5. Gente, é claro que existe a barganha, é claro que existe muita coisa assim, mas ninguém faz também milagre, né? Então, assim, tem que ter algum truque aí, por que um custa 5 e o outro custa 80. É sempre interessante a gente saber disso também. As lojas mais de alto padrão, enfim, que vende prata, que vende tapeçaria, que vende cerâmica, o nível de barganha não é tão alto, não é de 70%, 80%, mas sempre eles dão algum desconto, seja 20%, 30%, sempre existe esse descontinho. Um fan tour, aí com a RCA também, vai ser um prazer, se eles quiserem organizar um fan tour para o Marrocos, que a KTI participe dessa ação, será um prazer. Assim que possível, né, Thay? Exatamente. Ô, Thailise, eu estou vendo duas perguntas aqui bem interessantes. Qual o perfil ideal de passageiro para indicar para o Marrocos como destino de férias? E se é muito cansativo para pessoas de melhor idade? E o sistema de gorjetas, que eu acho que essas três perguntas, né, para a gente finalizar. Tá bem. Então, primeiro, se é muito cansativo para as pessoas de maior idade, eu acredito que não, é um tour muito confortável, a gente chega de ônibus até os principais locais, não existe muito deslocamento, andar, esforço físico, então é perfeito para pessoas de melhor idade. Se é muito, como que era? Qual é o perfil para indicar para uma viagem para uma viagem de férias, isso. De férias. A gente tem diversos perfis. Desde a pessoa mais aventureira, a pessoa interessada no cultural, a gente tem casais de lua de mel também, ou férias de casais também, viagens em família, pequenos grupos. Então, assim, o perfil, gente, é realmente bem abrangente. É claro que eu não recomendaria
para uma pessoa que está esperando viajar para Paris, entendeu? Porque a pessoa vai se decepcionar porque Marrocos não é Paris. Então, eu já tive, não é esse destino, mas assim, eu já tive em viagem, por exemplo, no Egito, que um casal estava comigo, o marido estava amando o Egito, porque é o perfil dele, e a mulher estava odiando porque ela queria ter ido para Roma. Então, Roma não é o Egito. Então, assim, a gente sempre tem que colocar, é um destino exótico, é um destino que a vida é como ela é. A gente não está indo lá para ver arquitetura, construção bonita, a gente está indo lá para aprender uma cultura diferente. São essas fotos que vocês viram aí. É natureza, é etnia, enfim, é uma religião diferente. Então, isso que é importante ter em mente. E mais, mais duas perguntas aqui. Peraí. Ela está perguntando qual é o valor em média de uma refeição completa no Marrocos e se tem infraestrutura para pessoa deficiente motora. Isso é uma coisa, a estrutura para pessoas deficientes é uma coisa que deixa um pouco a desejar em algumas cidades. Então, assim, como não é um país de primeiro mundo, não é um país, enfim, que já tem anos de turismo, enfim, como alguns países da Europa, isso às vezes deixa um pouco a desejar. Então, por exemplo, Volúbilis não tem estrutura para quem é cadeirante, só nas principais cidades. Aí, quando a pessoa tem alguma deficiência de locomoção, a gente tem que selecionar bem essas cidades. Tá bem? A média de custo das refeições, a gente, geralmente, o almoço é o almoço que, quando a pessoa não tem a pensão completa, é o almoço que não está incluído, e é em torno de uns $15, enfim, com bebida e sobremesa e tudo incluído. Estou vendo aqui uma pergunta, nome da cidade que foi gravado o clone tem os cortumes é Fez, só para vocês saberem. Outra coisa que eu estou vendo aqui, do visto, visto na entrada, na entrada é como chegar na Europa. Você chegou, passa pela imigração, ganha o carimbo e entrou. Não tem taxa, não tem nada. Melhor cidade, preço para fazer banho turco. Gente, adoro os hammams de Marrakech. Então, assim, é bem interessante. Sendo que Rabat também tem, os hotéis geralmente oferecem, mas em Marrakech tem alguns hammams, até públicos, que você paga para fazer o hammam, enfim, que não está dentro do hotel, que são bem interessantes. Resposta sobre as gorjetas. Gente, isso é um ponto bem interessante. As gorjetas, todo mundo no Marrocos espera a gorjeta. Então, assim, eu sei que muitos brasileiros não têm o costume de dar a gorjeta. Então, é sempre importante, se vocês quiserem já incluir um número por dia na venda do pacote, que seja para dar a gorjeta, pelo menos do motorista e do guia, isso seria bem importante. Então, a gente sempre calcula uns $3 por dia para motorista e uns $5 por dia para o guia. Então, assim, é uma quantia significativa pelo grupo. Então, assim, é claro que cada um tem aí a sua mecânica de gorjeta, mas é interessante e é uma coisa que eles esperam. Então, as outras gorjetinhas ali das visitas, os próprios guias dão. Então, porque eles vão com esse dinheirinho para dar gorjeta, por exemplo, em Volúbilis, para o guia. Mas para o nosso guia e motorista que estão com a gente o período integral, é interessante deixar. Restaurante também é sempre interessante deixar uns 10%. Aí estou vendo aqui uma outra observação, fui a Marrakech em 2010 com amigas e foi um dos lugares que mais amei conhecer na vida. Geralmente, gente, realmente é impressionante. Marrakech é impressionante. Fui a Courtumes lá e ao Jardim Majorelle, é imperdível. Realmente, são lugares imperdíveis. Bom, eu acho que, sei se tem mais alguma pergunta. Muitas pessoas estavam perguntando se a gente vai disponibilizar essa apresentação, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Aqui no agentesrca.com.br/Marrocos, vocês encontram a apresentação, tá? Essa apresentação que a Thailise fez. Então tá lá, vocês conseguem baixar, tá? E também um vídeo que ela havia comentado para vocês assistirem aí, que dá uma noção bem legal sobre o destino, né? Vou lembrar aqui, no Agentes da RCA, vocês encontram também outros conteúdos, como, por exemplo, lâminas para vocês utilizarem nas redes sociais, tá? Então, aqui a gente tem
bastante lâminas aqui para vocês utilizarem nas redes sociais. E relembrando, para finalizar, pessoal, vocês conseguem fazer a venda, por exemplo, de passagem aérea, hospedagem dentro do nosso sistema. Aqui eu coloquei, por exemplo, né, lá para agosto, tem disponível. Então, vocês conseguem fazer tudo online aqui, hospedagem também, tá? E relembrando que a gente também tem o site de ingressos que vocês podem personalizar com o seu logotipo, com as suas cores. E no nosso site principal, se vocês quiserem buscar os roteiros que a gente indica lá para Marrocos, que a gente faz com a KTI, nós temos ali também em RCA Select, vocês clicando aqui, África, e finalmente aqui na página 2 nós temos duas indicações, tá? Um roteiro completo de 10 dias e 10 noites e um de 8 dias menor e 7 noites, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Thailise, muito obrigado por toda a explanação, por sua parceria, tá? Vou colocar você aqui na telinha para você falar tchau pro pessoal. Obrigada a todos vocês, obrigada pelas perguntas, que uma apresentação sem essas ricas perguntas não é uma apresentação de verdade. Então, muito obrigada, e quaisquer perguntas que vocês tiverem, podem encaminhar, enfim, para a LCA. A LCA, o que não souber, enfim, e que eu não souber também, a gente tem sempre esse link direto com Marrocos. Obrigada e até a próxima. Vou colocar agora a Cris para falar um tchau também para o pessoal. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente nessa linda apresentação, por essa visita incrível no Marrocos. Deixo à disposição também o meu contato, tá? Para qualquer dúvida, esclarecimento sobre qualquer outro destino. E obrigada, Fernando, e obrigada, Thailise. Obrigada.